Clóvis Bueno é um dos principais nomes da direção de arte no Brasil. Começou em 1968 e já trabalhou em mais de 40 filmes. A virada na sua carreira se dá em 1979, quando foi convidado por Hector Babenco para trabalhar em Pichote, uma parceria que aconteceu também em Um Beijo da Mulher-Aranha. Seu trabalho no filme ganhou elogios da crítica e do público. Entre 1994 e 96, o cinema brasileiro começa a ensaiar uma volta, e Clóvis Bueno se envolve em algumas das produções mais significativas do período. Trabalha, por exemplo, nos longas Menino Maluquinho, filme, Amor e Companhia, O Monge e a Filha do Carrasco e A Ostra e o Vento. Clóvis também co-dirigiu, ao lado de Paulo Betti, o filme Cafundó. Clóvis Bueno é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Clóvis Bueno, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. Um grande prazer recebê-lo. Prazer é meu. Clóvis, você estava fazendo engenharia metalúrgica, e lá pelas tantas aparece o teatro na sua vida. Você acaba se envolvendo com o teatro. Como é que isso aconteceu? Sei lá, minha vida nunca consegui planejar a minha vida, sempre vivi muito de acaso, né? Sempre tive, desde criança, assim, sempre tive uma atração, assim, pela coisa do espetáculo, da coisa, assim, tinha programa de rádio que eu tocava piano, quando tinha 6, 7 anos de idade, era meio garoto prodígio, assim, aí tinha teatro de boneco. Com 6 anos você já tocava piano? É. Aí eu tinha teatro de bonecos que eu me apresentava em asilos, em escola. Então, assim, fui atraído por isso, né? Aí, quando chegou na fase de profissional mesmo, eu tinha que escolher uma carreira, acabei, sei lá porque eu era bom em matemática, né? Acabei fazendo engenharia. Mas assim que eu entrei na engenharia, o Fauzi Arap ele estava saindo da escola esse tempo, e ele me botou na roda, né? Aí a gente tinha um grupo de teatro lá, e eu falei, eu quero entrar nesse negócio aí. E ele estava começando a se profissionalizar e me levou para o teatro de oficina, que estava começando nessa época, o teatro de arena. E aí eu virei ator de teatro. Aí quando chegou em 64 e a coisa ficou preta na coisa, no movimento estudantil, aí eu acabei abandonando a engenharia e entrei de sola mesmo, ainda como ator, né? Mas aí entrei como ator porque me profissionalizei mesmo como ator. E quem eram os seus parceiros de viagem nessa época? Você falou do Fauzi, mas quem eram os outros que você estava envolvido? Eu peguei trabalhando no teatro oficina há algum tempo, aí conheci, né? Eu tive uma formação bacana, conheci o Eugênio Kuznet, que na época era um mestre do teatro Stanislavski. No teatro da Arena, o Boal estava vindo do Actors Studios, do Lee Strasberg. Então, era uma época, além de ser uma época de efervescência política, era uma época de efervescência cultural muito grande, né? Quando começou, sei lá, frequentava todas essas coisas, o TBC, o Teatro de Arena, o TBC era o representante do teatro oficial, o teatro acadêmico, vamos dizer, né? E o Arena e o Oficina eram teatros experimentais, que acabou formando uma linguagem de um teatro brasileiro, realmente, né? Você já, nesse momento, Oficina, nesse Arena, você já tinha ideia que não seria ator, embora estivesse como ator? Na verdade, eu tinha curiosidade, assim, né? Eu tinha curiosidade. Na verdade, o espetáculo sempre dá uma coisa de dirigir, de fazer a coisa, né? E foi em teatro eu acabei dirigindo, realmente, né? Mas eu conheci no Arena, eu conheci o Flávio Império, que nessa época fazia, conheci o Anísio Medeiros, que era do Rio, enfim, conheci personagens importantes. E o Flávio Império eu colaborava de vez em quando com ele, ia lá, ia ficar brincando com ele, lá fazendo umas coisas, né? E, enfim, tinha uma postura diferente, né? A coisa da cultura não era tão profissional, tinha uma coisa meio de idealista um pouco, né? De querer, enfim, é uma época que a gente tinha uma pureza maior na cultura, né? A gente achava que a gente tinha alguma coisa a dizer, né? Então isso aí dava uma força às relações muito grande, né? Então, mas na verdade eu tive uma escola disso tudo, né? Porque para a gente, sei lá, isso contribuiu muito para a minha postura atual, né, de diretor de arte, que me deu uma visão, assim, que eu acho que poucas pessoas têm a oportunidade de ter no meu ramo, assim, né. Clóvis, há uma lenda que você teria viajado à América Latina dentro de uma Kombi.
ou numa Kombi? É verdade. Como que foi essa história? Tinha uns amigos que estavam com um projeto, a gente ia fazer motocicleta, a gente ia para os Estados Unidos de motocicleta. Aí fiquei um ano fazendo motocicleta, shopper, garfo lançado, aquela coisa toda. Montando a bicicleta? A motocicleta? Montando uma motocicleta. E essa época eu era preso todo dia, né? Porque eu era cabeludo, usava roupas extravagantes, era cabeludo. Eu ia no Maracanã, não tinha documento, me prendiam, né? Eu era preso todo dia. E aí numa dessas encrencas, quando eu saí, o pessoal, as motos não estavam dando certo, a gente vendeu as motos e fomos de Kombi, né? Aí fiquei uns 2 anos viajando de estrada, de Kombi. 2 anos? É. Okay. Pela América Latina? Pela América Latina. Só viajando? Só viajando. Nada de trabalho, nada? Só... Não, fui trabalhar nos Estados Unidos. Quando cheguei lá, aí fiquei um tempo lá e fiquei trabalhando em restaurantes, essas coisas, né? Mas o cinema, como o cinema aparece na sua vida? Pois é, quando eu voltei para o Brasil depois disso tudo, que aí eu aterrisei um pouco, fiquei morando na Vargem Grande lá, pintando, né? Comprei um monte de tela e fiquei pintando, né? E aí tinha um amigo meu dessa época, de maluquice, o Claudio McDowell, que ia fazer o primeiro filme dele, me chamou e eu fui lá, fiz, chamava Luiz Camação, do Claudio McDowell. E já aí, como cenografia? Fazia cenografia e figurino nessa época, né? Corno 1, lívido de deslumbramento, procura reunir suas últimas forças, desfaz o nó da gravata e se lança sofregamente sobre mulher 1. Que isso? Você não disse pra mulher 1 se despir imediatamente? Disse. Mas só na hora de filmar, tá bom, minha filha? Ah, desculpe. Pichote, filme do Hector Babenco, onde você faz cenografia. Como foi a pesquisa desse filme para você realizar a construção daquele material todo? Quanto à pesquisa em si, essa época assim eu já tinha, valeu muito a minha experiência de vida, do meu tempo de marginalidade, vamos dizer, né? De todas as cadeias que eu tinha entrado, né? Então era um assunto que eu conhecia bem, né? Se bem que lá falava de FEBEM e tudo. Eu sempre fui meio avesso à pesquisa, assim, sabe? Tanto em cinema como em qualquer coisa, assim. É uma pesquisa que eu acho que é necessária, assim, que é pesquisa quase técnica, vamos dizer, né? Tem que fazer um submarino, tem que ver como é que é a forma do submarino, como é que abre a porta e fecha tudo. Mas, assim, acho que a pesquisa, na verdade, é a sua vida, né? Uma pessoa que tem uma vida pobre, pode pesquisar à vontade que não vai fazer uma coisa boa, né? Olha, visita só aos domingos. Nada de puta. Só família. Agora pode levar esse garoto pro dormitório, vai. Leva. Vamos depressa, vai. Depressa. Vamos. A gente filmou num quartel abandonado que tinha na Barra Funda, uma coisa assim, que aí dentro daquilo foi reconstruído o FEBEM, né? Eu idealizei o FEBEM, eu estive no FEBEM para ver como é que era e tudo, mas é sempre me engana que eu gosto, né? É isso, né? Assim, nunca... A cadeia é sempre pior do que as pessoas imaginam, né? Então, mais ou menos, eu peguei e desci para o inferno mesmo, tentei, não é ficcionar, entendeu? Não é mentir, mas é assim, a imagem emocional que eu tinha da prisão, né? Poxa, meu chapa, tossi a noite toda. Então, bebe o leitinho antes que esfria. É bom você tomar, maninho. Se não toma hoje, vai ter de tomar amanhã, ó. Uma das razões do filme ter ficado, né, no caso do seu trabalho, no caso da cenografia, é por conta que, além do dado da realidade, aquele bafão paulistano, uma das razões é haver uma invenção sobre aquela realidade, é isso também? Você acrescenta, você ousou colocar uns tons mais fortes naquela realidade? Totalmente, não sei se eu usei, mas assim, é uma questão de estilo pessoal mesmo, eu acho, né? Assim, é isso que eu falo, assim, de certa forma eu ficcionei a minha experiência, né?
Então, a experiência de descer o inferno, né? Pro bem e pro mal, né? Não é só que seja só horrível, tem também um aspecto lúdico nessas coisas. Eu me lembro que tinha um altarzinho Nossa Senhora Aparecida com neon, tinha lá a casa da fulana que a Maria da Pera fazia, que o Pichote ia lá, que tinha uma cama com uma boca enorme na cama. Então, dentro da miséria tinha uma coisa de sonho dos garotos, né? De viagem deles, né? Que não chegou a ser uma briga, mas eu sempre... Não é uma briga, mas sempre, até hoje é uma coisa que não é resolvida para mim isso nos filmes. O quê? Porque eu sempre acho que quando a gente faz um filme, mesmo que se trate de um assunto social, de denúncia, como era o caso do Pichote, né, a gente está falando de para mim a gente sempre está contando uma história, né? A gente sempre está contando, mesmo que a gente esteja fazendo um documentário, a gente está contando uma história, né? Então, quando a gente conta uma história, não é questão de enfeitar ou glamorizar, nada, mas é de emprestar a emoção que você tem à sua visão da história, né? Isso não é aquela coisa do Brecht e do Stanislavski, né? A gente tem um aspecto crítico assim, mas o Brecht sozinho ele não funciona, ele fica frio, né? É uma coisa que tem que ter uma convivência, a crítica e a emoção da coisa, né? A emoção ela não é fruto de pesquisa, ela é fruto de vivência, né? Hemorragia interna. Era o que eu temia. Mas o senhor não estava cuidando dele? Como é que aconteceu isso? Pudera me entregar o garoto todo arrebentado. Eu fiz o que poderia ter feito. Não empurre esse abacaxi pra cima de mim! Seu canalha! Você vai perder o emprego, eu juro! Precisava entregar o garoto. Eu não entreguei nada, a polícia veio buscar. Grite com eles, não comigo. Eu não tenho nada com isso. Eu, no meu entender, assim, eu sempre tento trabalhar dessa forma, assim, sabe? Assim, eu acho que o diretor de arte é uma pessoa profissional dentro de um filme que materializa o filme, né? No Beijo da Mulher-Aranha, que é outro filme que você vai fazer com Hector Babenco, no caso você já assina como diretor de arte, faz a direção de arte, que é a primeira vez que isso, que eu me lembro, que ocorre no cinema brasileiro. Eu acho que sim. O que isso significa dentro dessa carreira, dentro do cinema brasileiro? É uma distinção, né? Isso aí foi o Beijo da Mulher foi um divisor de águas também, assim, para mim, profissionalmente, né? A coisa da direção de arte, no caso, é porque era uma coprodução, né? Tinha um coprodutor americano, né? Atores estrangeiros, tudo que levou o cinema americano sempre teve essa divisão, né? Tem uma divisão de equipe, de funções diferentes, né? Tem o art director no cinema americano é o cenógrafo, na verdade. O production designer é o diretor de arte, né? Então, enfim, o Beijo da Mulher era uma produção muito mais ambiciosa, né, em termos de produção, né, com William Hurt, atores estrangeiros, Raul Julia, tinha uma ambição de distribuição internacional, já de berço, né, e também teve uma circunstância que nessa época eu ia fazer um outro filme, o Beijo acabou atrasando, não me lembro como é que foi. Eu sei que o próprio Hector me propôs isso, faz production designer, e entrou Patrício Bisso como figurinista, o Felipe Crescente de cenógrafo. E foi a partir daí que eu comecei a assinar a coisa de direção de arte, né? Oh, my love, how could I ever have doubted you? She begs him to forgive her and promises to help ensnare his enemies. She arranges this secret meeting with the head of the resistance by telling him that she will give the map. Remember the map? Only to him. Clóvis, vamos dizer uma coisa. Eu queria que você me dissesse o que faz um diretor de arte, para a gente poder decupar isso para o nosso... Pois é, essa é uma coisa que até hoje não foi muito bem assimilada, assim. Eu, no meu entender, assim, eu sempre tento trabalhar dessa forma, assim, sabe? Assim, eu acho que o diretor de arte é uma pessoa profissional dentro de um filme que materializa o filme, né? Assim, o fotógrafo, ele capta a imagem, o diretor é meio regista, né? O regente, né?
a partitura é feita pelo roteirista, né? O diretor é o cara que é o regente, é o animador cultural, né? Eu acho que o diretor de arte é o cara que materializa essa coisa, o roteiro, as ideias do diretor, as conversas com o fotógrafo, porque resulta sempre num trabalho material, né? Você faz o quê? Faz cenários, faz figurinos, tem chuvas, tem efeitos, então ele coordena tanto o cenário, o figurino, a maquiagem, os efeitos especiais, tudo que aparece, tudo que é visual no filme, para mim é a responsabilidade do diretor de arte, né? Werner hears her sing. She sings like never before. She sings of her eternal love for him and begs him not to cry because her sacrifice was not in vain. The end. No filme, outro filme do Babenco, Brincando nos Campos do Senhor, esse seu trabalho foi bem mais complexo, porque você reconstruiu, ou na verdade construiu, né, aldeias, todo aquele cenário exterior foi reconstruído. Qual o motivo? Por que isso? Pois é, ele quase não foi cenário, foi quase real mesmo, né? Porque a gente acabamos filmando em Belém por uma questão de estratégia, né? Que era uma cidade que tinha infraestrutura suficiente para o filme, mas Belém está na foz do Rio Amazonas, então ele não tem um regime de seca e de chuva que tem o Alto Amazonas, né? Ele tem um regime da maré, né? Todo aquele delta de Marajó e tudo aquilo tem a influência da maré, então é que nem um mar, né? Tem a cheia, ao meio-dia a água está em cima aqui, quando chega 2 horas da tarde, a água está a 10 metros lá embaixo, né? E aí são margens de mangue, de lama, né? Então a gente teve que construir tudo tive que usar engenharia mesmo, chamar a companhia de bate-estacas mesmo, bater estacas, a gente fez uma plataforma gigantesca para depois construir uma cidade em cima, né? Então não teve quase a técnica de cenografia, teve quase uma técnica de construção mesmo. A gente fez, na verdade, casas reais, né? As aldeias indígenas também. A gente foi feito com uma técnica indígena mesmo, né? I'm not here on a social visit, Mr. Huben. So, you're trying to steal Lou Yu back, huh? He simply brought me here. But what is this Indian you have fought over? A Protestant? Do you believe so? Is he a Catholic? Is he neither? Is he both? Nesse trabalho de construção das aldeias Brincando no Campo do Senhor, havia uma possibilidade de introduzir a fantasia ou a realidade era um dado obrigatório? O compromisso com simbologias indígenas? Pois é, isso aí na verdade, assim, teve uma... na verdade, houve uma mistura de influências, na verdade, né, que assim como a gente queria antes filmar nas profundidades da floresta amazônica desconhecida, da mesma forma a gente teve a ilusão antes que a gente podia filmar com os próprios índios mesmo. Então eu peguei e visitei diversos índios, no Xingu, no Tocantins, em diversos lugares, né, E o que a gente encontrava além da dificuldade, né, de fazer os índios compreenderem que é uma outra cultura, outro tudo, fazer uma ficção, além da dificuldade disso, tinha uma dificuldade até ética, né, de a gente pegar e interferir. É sempre uma violência o cinema, né? Em qualquer lugar que chega, você interfere muito radicalmente, né? A equipe toda ia ser um estrago a gente entrar numa aldeia indígena para botar lá o Tom Berenger e o Tom Waits. Era um estrago, né? A gente acabou optando por ficcionar isso, né? Mas assim, nessa viagem pelas aldeias, tudo, a gente acabou juntando influências, né? Então, por exemplo, a arquitetura me fascinou mais a coisa dos Yanomamis, que além de que todas as coisas do Alto Xingu são aquelas ocas gigantescas, mas são fechadas, elas são escuras, né? Os Yanomamis, eles têm umas ocas que são que nem um estádio de futebol, é aberto no meio, né?
Então a palha circunda e no meio tem o terreiro mesmo, é um espaço aberto, que era bom para todo mundo, para luz, para não sei o quê, além de ser uma... Plasticamente mais bonito, né? Uma arquitetura mais agradável, e foram os dias que mais me emocionaram, mesmo fazer o Yanomami. Eles são pessoas que dão risada o tempo inteiro, parece que são felizes, né? Mas aí a gente acabou misturando, assim, com outras nações mesmo, né? Com chavantes, com os pataxós, faz uma mistura. Não houve, assim, a preocupação do purismo, vamos dizer... Prevalência de uma aldeia, de uma cultura. Vamos reproduzir essa nação indígena, não houve essa preocupação, né? Clóvis, um trabalho como La Marca, filme do Sérgio Rezende, que daí trata de um personagem real, né? O guerrilheiro La Marca, e num dado momento da história brasileira. Como que se faz a direção de arte dentro de uma reconstituição histórica? No caso da Marca foi... Essa coisa da reconstrução histórica é meio relativa, né? Porque o La Marca, inclusive, quando a gente filmou por uma questão de estratégia também, de produção, optaram por fazer tudo no Espírito Santo, né? Que o governo dava um certo apoio, de infraestrutura, isso tudo. Né? Então a gente tanto fez, a não ser certas coisas que a gente foi fazer na Bahia, assim, que realmente se passou a história, né? Mas a gente foi fazer São Paulo em Vitória, de Espírito Santo, de repente, né? Mas é que tá assim, não importa a gente ser... eu não sei quem falou isso, mas eu gosto de lembrar sempre disso, né? Não importa ser verdadeiro, a gente tem que ser convincente, né? Às vezes você pode ser verdadeiro e não emocionar, não convencer, né? Assim, o importava era contar uma história de um cara que vivia numa cidade. Vitória é uma cidade. Não é São Paulo, não tem Viaduto do Chá, nem tem Anhangabaú, nada disso, mas é uma cidade, isso que importava, né? Não tem uma relação umbilical da marca e a cidade, né? Assim como não tem uma relação umbilical dele com a vida dele na Caatinga, né? Que é o tempo que ele ficou escondido no mato, né? Então não teve assim uma coisa antropológica, né, de reconstrução histórica. Sempre tem a coisa da época, né? A coisa da época eu sempre acho que a época é uma faca de dois legumes, a coisa da época, né? A gente não pode mentir, a gente não pode incorrer em erros graves, né? Chegar de repente, naquele tempo, se tivesse botado ele falando num celular, todo mundo ia falar, não existia celular na época, não, mano. A gente não tem esse tipo de erro, a gente não pode cometer. Por outro lado, né, fala assim, qual a arma que o Lamarck usava? Eu sei lá qual a arma que ele usava, mas eu acho que quero ter uma arma que seja convincente, né? Essa arma aqui pode matar um batalhão, né? Intermitente. Confere aí na arma de vocês. Por favor, quem foi do exército auxilia os companheiros. Vamos ver? Retirar o carregador. Muito bem. Eu gostaria que vocês se empenhassem ao máximo no manuseio das armas, porque dentro de 2 ou 3 dias vão fazer uma instrução de tiro, hein? E amanhã está confirmada a nossa marcha. Se o Castelo Rá-Tim-Bum foi o mais fantasioso, vamos dizer, né? O Carandiru foi o mais realista, talvez, assim, que eu tenha feito. Feliz Ano Velho, que é outro filme que você faz, que é baseado num personagem real, né? A autobiografia do Marcelo Rubens Paiva. Como que se dá, então, essa direção de arte? Pensando que, no caso, daí já é uma direção de arte que se passa num tempo mais recente e é urbana, ao contrário do Lamarca. Tinha acabado de passar no Brasil o One from the Heart, do Coppola, né? Que é um filme totalmente, assim, de cores, de luzes, de toda a parte do... Neon realista, né? E gozado, o One from the Heart teve uma grande influência nisso aí, assim. Não como que seja, não tem nada que ver, é outro assunto, né? Tinha uma coisa histórica do filme também, né? Tem coisas que são que a gente fez como era mesmo, na cidade universitária, os lugares que ele frequentava, a lagoa, onde aconteceu a queda, o acidente do Marcelo. Mas tive muito assim essa influência de querer
não é glamorizar, mas era de emprestar uma coisa meio alegórica, assim, no acidente do Marcelo, né? Para não ser uma coisa policial, ser uma coisa meio que representa algo mais, né? Tanto que quando no sonho dele, quando ele vê o pai ser fuzilado, né? Tem uma bola de metal rolando no campo. O filme tem todo meio essa coisa, ele trabalhou com cores. Foi uma influência que eu aceitei, assim, eu nem tinha muito essa ideia. O César Charlone que fez a fotografia. E a gente combinou muito isso, a gente trabalhou sempre com cores predominantes em cada cena. Foi uma experiência bacana, foi bonito. Preparar! Pai! Apontar! Não matem meu pai! Fogo! Agora, A Ostra e o Vento, do Walter Lima Jr. A construção de uma direção de arte naquele local, aquele farol, né, aquelas roupas, aquela situação de vento constante. O Walter Lima é uma delícia filmar com ele, né? Ele é um dos poucos diretores que ele é mais poeta do que cineasta, né? Ele é um cara que ele sonha, né? Ele sonha com a câmera ligada, né? É uma delícia trabalhar com ele, né? E esse filme é gozado, porque apesar de ele não tem uma cor local de nada, né? Às vezes eu fico vendo aqui, parece que você está na Dinamarca ou em qualquer lugar do mundo, né? Porque é uma história assim, quase mitológica, né? A menina e o vento, né? O vento é um personagem, né? Saulo, para! Então a gente baseou mais assim, na verdade, no imaginário do faroleiro, né? O Lima Duarte, que era o cara do farol, o pai da menina, né? A imagem que a gente tem no faroleiro, eu nem sei como é que é o faroleiro no Brasil. Eu visitei alguns faróis, mas agora está tão diferente, né? Não é mais faroleiro, não é mais um cara que vive isolado no mundo, né? Então a imagem que eu tinha era mais do faroleiro quase europeu mesmo, né? Um tipo de construção, de telhados inclinados, os próprios faróis, né? Eles não têm eles vieram esse farol que a gente filmou o exterior do farol a gente filmou na Ilha do Mel e o interior do farol a gente filmou em Fortaleza, porque a gente filmou toda a parte em Jericoacoara, que lá tem uma coisa de dunas, de areias muito bonitas, e tinha um farol que do jeito que era antigamente, né, que são um sistema de espelhos iluminados por tochas, né? Os faróis agora são todos eletrônicos, né? Então a gente filmou o interior do farol no Ceará e viemos na Ilha do Mel, viemos filmar o farol por fora. Mas são faróis que vieram montados da Inglaterra, né? Não tem uma estética brasileira do farol, né? Então o filme tem um pouco essa linguagem meio apátrida, meio, né? Não tem uma cor local, né? Melhor a gente descer e dar uma busca lá embaixo. Você fez o Menino Maluquinho, fez o Castelo Rá-Tim-Bum, né? São filmes voltados ao público infantil. É mais a tarefa mais complexa? O Menino Maluquinho foi um pouco meio complicado, assim, porque tinha o Ziraldo no meio, e aí ele não estava presente, ele estava fora, aí ele chegou, ela falou, não, mas meu amarelo não é esse, meu amarelo é outro, e não sei o que, mas meu... Amarelo Caratinga. Então, às vezes as coisas simples não são as mais fáceis, às vezes, né? Estão fazendo força! Perdi Michuruca? Nem fedeu. Epa, começou. Tá fedendo sim. Ah, isso daí dá pra aguentar. Nota 4. Fui apanhado de surpresa. Semana que vem vou comer 1 quilo de batata doce. Vocês vão ver. A Castelo Rá-Tim-Bum foi muito prazeroso também, né? Se bem que assim, né, era uma coisa dos filmes que eu fiz assim, mais
vamos dizer, menos realista, né? Que era todo ficcionado mesmo, toda a forma, toda a arquitetura. Não tinha produção de arte, de sair procurando uma cadeira. Foi tudo construído, foi tudo feito, foi tudo esculpido, né? Então foi um filme de uma meticulosidade assim imensa, né? Ou seja, isso deve ser mais, para o seu trabalho, bem mais prazeroso, bem mais agradável de se fazer, né? Porque o prazer, na verdade, não resulta da facilidade, né? Resulta da possibilidade de você realizar os seus sonhos, né? De você, né, quando a produção te dá recursos, te dá meios de você realizar assim as coisas que você sonha, que você imagina, né? Tem razão, Vitor. Eu vou me acalmar. Não esquente a cabeça. Não se resfrie. É frustrante quando você vai fazer um filme, aí você imagina uma coisa, às vezes por falta de dinheiro, por falta de entendimento, acaba caindo num feijão com arroz, né? Deixa de fazer ter um tempero mais gostoso, mais cheiroso, né? Às vezes assim a falta de ousadia, pode ser a falta de dinheiro, pode ser a falta de ousadia, pode ser um monte de coisa, né? Você acaba restringindo, você acaba fazendo o prosaico, né? O necessário e pronto, final, né? Você não quer esquentar mais a cabeça, falar, tá bom, então a parede é branca, a cadeira é azul, pronto, acabou, né? Aí eu acho que tanto perde a qualidade quanto perde o prazer também, uma coisa é consequência da outra, eu acho, né? Clóvis, qual o grau de realidade que tem no Carandiru? O filme do Babenco que você faz, também a direção de arte. Tem bastante, viu? O Carandiru faz filmes assim mais... Se o Castelo Rá-Tim-Bum foi o mais, assim... Prazeroso? Não é prazeroso, foi mais, assim, fantasioso, vamos dizer, né? O Carandiru foi o mais realista, talvez, assim, que eu tenha feito. Porque eles tinham um compromisso muito imediato, né? Uma coisa, o Carandiru existia ainda, né? O Rebelião, uma coisa recente, tinha o Drauzio Varela na jogada, né? Então, assim, muito antes do filme começar, eu frequentei muito Carandiru, ia com o Drauzio e passava dias inteiros lá, né? E eu convivi com aquele pessoal todo, que essa coisa de cadeia, a gente tem uma imagem totalmente maluca, né? Quem mandava no Carandiru mesmo eram os presos, né? Então, tinha lá um carcereiro, Valdemar, que fez amizade com a gente, tudo, e ele me jogava lá dentro e ficava o dia inteiro lá, entrava tudo quanto é cela, conversava com todo mundo. Então eu acabei me impregnando muito disso, né? Tanto que quando eu fiz o cenário, todo o interior do Carandiru foi feito em estúdio. Né? As escadarias, os corredores, as celas. E aí, aquelas anotações, tudo vem inspirado do Carandiru mesmo, propriamente? Inspirado, mas aí a gente inventou bastante, né? Inventei bastante, que aí ficava brincando um pouco com o imaginário mesmo, né? Muita coisa a gente pegava mesmo, trouxe de lá e colei aqui, né? Mas eu me lembro que quando a gente estava filmando, foi o chefe da carceragem do Carandiru, o Jesus, ele foi visitar a gente lá no Carandiru. Ele ficou impressionado, ele falou assim, porra, vocês roubaram o Carandiru de mim. Vou abrir primeiro. Seu caso é pior mesmo. Tô limpa. Tô limpa. Clóvis, você disse que não gosta muito de pesquisa, mas ao mesmo tempo está nos contando que foi durante vários dias no Carandiru. Não daria para fazer esse trabalho sem o Carandiru, de fato, real? Ou a demanda era para fazer algo próximo da realidade? Eu acho que daria, certamente daria. O que tinha assim meio que no Carandiru era um pouco isso que eu senti, né? Era um fato muito próximo, né? Historicamente muito recente, né?
Então, estabelecia um certo compromisso. Muitas das pessoas que tinham vivido aquele motim estavam lá ainda, né? Então, era quase uma traição, né? Você não fazia aquilo que existia mesmo, né? Os homens me deram a liberdade, Lady. Que tu não fica feliz? De te deixar aqui? Sozinha? Eu não tô sozinha. Eu tenho você. Sempre foi uma ambição assim, remota que eu tive, mas nem sonhava com isso, porque eu jamais ia conseguir reunir recursos para fazer um filme. Mas sempre tinha esse sonho lá escondidinho, né? Um filme com Orfeu, do Cacá Diegues, que grau de pesquisa que ele necessitou? Bom, o Orfeu, assim, o nível de realidade do Orfeu é a favela em si, né? Porque o Orfeu é baseado numa lenda grega, né? Então tinha uma parte real, que era a favela, tinha uma parte que é mitológica, né? Uma adaptação brasileira de um personagem mítico, né? E a favela, a gente construiu a favela, né? Não filmamos uma favela, porque tinha todo um receio de... O filme passava inteiro na favela, né? E nesse tempo praticamente era impossível, né? Não dava para filmar na favela, isso? Porque agora tem algumas favelas que estão meio pacificadas, que todo mundo filma já, né? Tavares Bastos, que o BOP se instalou lá, então já filma. Nessa época não dava. A gente fez uma favela na colônia Juliano Moreira, que é um sanatório de manicômio, né? Onde estava Anísio da Silveira, tudo, né? Então a gente fez esse cenário lá. O Bispo do Rosário. A gente fez esse cenário lá. E foi uma delícia também, né? A pesquisa é meio... Essa coisa, a favela é uma coisa que não está no livro, né? Está ali do lado da gente. No Rio de Janeiro a gente está o tempo inteiro passando em favela. Eu mesmo já morei no Vidigal, já conheço a Rocinha, conheço todas as favelas do Rio, né? Então a pesquisa estava feita, na verdade, né? Te manda, Lucinho. Vai embora desse morro enquanto é tempo. Sai dessa vida. Vou fazer o quê, compadre? Cegaria ou faxineiro, que é o que eles lá embaixo querem que a gente seja. Limpar a latrina dos outros até morrer na merda. Feito otário do meu coroa morreu. A minha idade já dei até casa. Pra minha mãe e meus irmãos morar, Orfeu. Um filme como esse, Orfeu, que tem um dado de realidade muito forte, ou seja, que é a reprodução e construção de uma favela, para um diretor de arte, é melhor ou é o Castelo Rá-Tim-Bum, onde nenhum dado quase é real, é resultado da fantasia? Eu acho que não é difícil, né, você estabelecer um degrau, uma escala, né? Eu acho que são emoções diferentes mesmo, né? A favela, se bem que era uma favela, nós não tinha conhecido tudo, não se tratava de fazer uma favela, se tratava de fazer um cenário para uma história, né? Então tinha que ter uma pracinha onde acontecia coisa, imagina, então tem um bar que fica em cima da pracinha, o fulano mora nesse lugar aqui, para ele chegar na casa dele ele tem que subir, passar por uma parte pobre, chegar lá em cima, de onde ele avista a favela inteira. Então tem todo um raciocínio de narrativa, né? Além de um raciocínio dramático, assim, de emprestar cores diferentes para cada trecho da favela, tinha um raciocínio de se prestar uma ação dramática, né, que o filme pedia, né. Clóvis, eu queria entender o seu processo de trabalho na prática. Por exemplo, um filme como Lula, o Filho do Brasil, dirigido pelo Fábio Barreto. Como que se deu esse processo seu junto com o Fábio?
O Fábio, eu tinha feito um filme com o Fábio antes, só, o Índia, Filha do Sol. Faz muito tempo, foi o primeiro filme dele, na verdade. E voltei a filmar com ele no Lula. E ele é um cara de um astral muito alto, né? Fábio é uma pessoa que não é, ao contrário dessa coisa que eu estava falando, não é um cara dogmático, em posições, é um cara muito aberto, que tem lá as suas preferências, né? Mas ele é um cara que permite intervenções, né? Aí no Lula é esse caso, né? Mais do que no Carandiru, né? O Lula era uma história de um personagem real que existe, presente, mas não tinha muito. Mas, por exemplo, né? Quando eu fui ver locações da onde o Lula nasceu, em Caetés, né? Que na época era um subúrbio de Garanhuns, na verdade, atualmente virou uma cidade independente, né? E Garanhuns é quase um oásis em Pernambuco, né? Não é aquela coisa árida, né? Uma coisa, é verde. Dizem que é a Suíça, né? O pessoal diz que é a Suíça. Frio. Eu passei um maior frio, não é frio. Em Caetés era tudo verdejante. Eu falei, cara, como assim? O Lula não nasceu aqui, né? E ele tinha nascido ali, tinha a ruína da casa dele, eu vi lá, estava lá, né? Mas isso aí não ia contar a história do Lula, né? Aí eu fiquei lá batalhando para achar um lugar que fosse ermo, que fosse inóspito, né? Que não fosse impossível uma pessoa viver lá, né? A história era essa. Essa era a encomenda, né? Mãe, Ziza falou que o pai e o Jaime caíram no mundo. O que é cair no mundo? É sair por aí. É ruim cair no mundo? Sei não, Luiz, sei não. Deve ser pra lá, ó. Agora, no caso do figurino, que é um figurino operário, houve bastante pesquisa? Estou falando, inclusive, não só da construção do figurino, mas constituição do material, né? Parece que tem o tecido. Você foi buscar coisa da época? Não, a gente evitou coisas sintéticas, né? Que era menos comum, né? Não eram tão vulgares, né? Mas, por exemplo, essa coisa do convincente mesmo, né? Quando eu li as coisas sobre o Lula e tudo da época e tal, ele falava muito isso. Quando ele foi morar quando ele foi morar em São Bernardo, né? Depois que ele já estava estudando, já estava maior, tudo, quando ele começou a trabalhar já, né? Ele era um cara muito vaidoso, né? Ele conta que os operários no fim de semana tinham roupas vistosas, coloridas, que tinham caras que se aplicavam nisso, né? E era uma história difícil de contar, porque o filme não tratava disso, né? Então, em alguns momentos a gente conseguiu fazer isso. O cara vai num bar lá dançar e botar uma roupinha mais colorida, mas assim, o arquétipo do operário você não podia, senão você acaba prejudicando o entendimento do personagem, né? Precisaria que o roteiro se interessasse por isso, mas não era o caso, né? Então, às vezes, assim, enfim, isso aí são raciocínios, assim, né, que tem que ser levados juntos, né? Por isso que eu acho que existe o diretor de arte, eu acho que é a pessoa que coordena esse pensamento do figurino, né? Não é pra mostrar? Eu tô mostrando o maço, Deve ser por isso então que a mulherada não para de olhar pra cá. Como é que é? É que você tá com cara de quem acabou de descer de um pau de arara, essa que é a verdade. É por isso que elas não olham. Você, com essa camisinha listrada, tá se achando o galã da Vila Carioca. Agora você vai co-dirigir o Cafundó com Paulo Betti, né? Como que isso acontece? Por que você é o co-diretor com ele? Na verdade, aconteceu o seguinte, né? O Paulo Betti ele foi idealizador da coisa, né? Porque eu jamais ia conseguir levantar recursos para fazer um filme, né? É que nem eu disse antes, né? Dirigir um filme sempre foi uma ambição assim, remota que eu tive, mas nem sonhava com isso, porque eu jamais ia conseguir reunir recursos para fazer um filme. Mas sempre tinha esse sonho lá escondidinho, né? E o Paulo Betti me possibilitou fazer esse filme, né? Mas assim,
tinha feito algumas coisas de teatro com ele e tudo, e a gente falava de fazer algum filme, vamos fazer um filme junto, mas ficava tudo meio na blá blá blá, né? Aí ele me trouxe essa história do Preto Velho, que é da terra dele, de Sorocaba, né? E na verdade ele foi excelente, ele interferiu muito pouco, ele agiu mais como idealizador da coisa e como produtor mesmo, sabe? Ele me deixou à vontade no roteiro, não fui fazer, escolhemos um elenco juntos, mas na hora de decupar, de fazer a filmagem mesmo, ele ficou presente, dava as suas opiniões e tudo, mas não interferiu, assim, então não teve nenhum conflito, assim, né? Todo segredo do mundo da terra sabia tudo. Hoje não sabe nada. Você se identificava com aquela história do João Camargo? Olha, assim, eu acho que esse filme, o Cafundó, é assim, um filme que, fora que sem cabotinismo, assim, porque eu fiz o filme, mas eu acho um filme, assim, fora de série, eu adoro o filme, que eu nunca fui, assim, quer dizer, eu sou de formação católica, né, quando eu era criança eu era coroinha, tudo, mas depois aí virei budista, comunista, tudo quanto é coisa na vida, né, ioguista, já fui em terreiro, essa coisa, mas não sou um religioso, assim, diferente do Paulo. O Paulo não, ele tem uma devoção mesmo pelo Preto Velho, né? Eu enxerguei nele assim como um personagem emblemático mesmo, assim, de juntar mesmo as influências do Brasil, né? E eu acho que a gente foi muito feliz nisso, eu adoro o filme. 1, 2, 3, 4, 15. 15 são os graus da Igreja da Água Vermelha. Calma, culpa! Dirigir cinema foi uma eu adorei, foi uma das coisas mais prazerosas que eu já fiz, eu adorei, fiz filme dando risada o tempo inteiro, eu adorei, achei muito bom, muito bom. Aqui quem fala na igreja é João de Camargo. Em nome ao Nosso Senhor Jesus da Verdade. Não se vende mais óleo. Nosso Senhor não faz negócio. A casa é santa e o remédio é feito de graça e não vende. As ordens são essas e eu sou obrigado a cumprir. São Salvador. Clóvis Bueno, obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema, foi um grande prazer. Muito obrigado, o prazer foi todo meu e eu adorei assim, estar com vocês aqui. O prazer foi o mesmo. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.